Jonas capítulo 1, verso 1 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Mas Jonas fez o que, gente? Fugiu da presença do Senhor. Vamos dizer essa frase juntos? Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Mais uma vez, 1, 2, 3 e... Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas tinha descido para o porão e se deitado. E o que ele fazia? Dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Verso 11 ao verso 12. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhes perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme, Jonas? Respondeu Jonas: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Diga comigo assim: pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Para finalizar, verso 15 a 17. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Verso 17 último. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Glória a Deus. Que o Senhor ministre ao nosso coração através da sua palavra, em nome de Jesus. Eu quero pedir nesse momento a compreensão dos irmãos. Nós estamos num novo espaço. A partir de provavelmente a próxima semana nós estaremos com o Espaço Kids ativo. Nós estamos num processo de reforma do Espaço Kids para crianças até 8 anos. Hoje é apenas o berçário de 1 a 2 anos. Então nós temos também aqui as nossas crianças. Mas eu gostaria de pedir para que nesse momento não houvesse circulação de pessoas. Então os nossos voluntários, você só se movimente na extrema necessidade. Posso contar com os irmãos? Amém? E nem conversas paralelas para quem está aí no fundo, às vezes, conversando. Então eu quero pedir para que a gente possa, assim, nesse momento, termos a nossa atenção centrada na palavra de Deus. Bom, eu até trouxe alguns slides, mas o telão não conseguiu ativar, até montar, mas não conseguiu ativar, e nós estamos celebrando o processo. Mas eu quero falar nessa noite sobre Jonas, um homem que fugiu do propósito de Deus. Existe uma máxima, que é um axioma no cristianismo, que todos nós, eu creio que todos nós que estamos aqui cremos, que é que Deus tem um propósito na vida de todo ser humano. Você pode dizer isso para você? Diga assim: Deus tem um propósito na minha vida. Todo mundo crê nessa verdade, sim ou não? Então nós cremos, é uma máxima, um axioma, que nós carregamos. Existe um propósito de Deus na nossa existência. Saber que existe um propósito de Deus na nossa existência, isso carrega algumas implicações importantes para a nossa vida. Ninguém, quem está do seu lado, quem que você pensar aí, ninguém, absolutamente ninguém, está no mundo por acaso. Ninguém está nesse mundo por um acidente. Todos nós, debaixo desse axioma que nós cremos, todos nós fomos projetados por Deus para estar nessa geração, nesse tempo, na família em que nós estamos. Tudo isso faz parte de um propósito, de um projeto eterno. Eu te provo isso com toda clareza, em dezenas de versículos da palavra, mas vou te citar alguns. Por exemplo, um bem direto, Jeremias
Jeremias capítulo 1, verso 5 diz assim: antes mesmo, a palavra de Deus para Jeremias, antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Ou seja, antes de você ser concebido, eu já tinha um projeto para você. E aí ele segue dizendo: antes que viesse ao mundo, eu te separei e te dei um propósito, te designei para a missão de profeta para as nações. Olha só, antes de formar ali o feto, antes mesmo que ele nascesse, Deus disse: eu já te designei, eu te chamei para ser profeta dessa geração, ou profeta para as nações. O que a gente aprende? Que o nosso propósito precede a nossa existência. Diga-se comigo: meu propósito precede a minha existência. Então existe um chamado de Deus já preparado para você, um propósito de Deus preparado para você, mesmo antes de você nascer. Ah, pastor, essa é uma palavra direcionada a Jeremias. Não, você tem dezenas de textos. Vou pegar um outro, que é o Salmo 139, onde o salmista no verso 13 diz assim, ó: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Então o próprio Deus é quem nos tece. E aí no verso 16 do Salmo 139 diz assim: todos os dias meus foram determinados e escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Antes do seu e o meu primeiro dia de vida, Deus já tinha um propósito desenhado para cada um de nós. Pastor, quais as implicações nós podemos tirar disso? Ou seja, antes mesmo dos seus pais te planejar, Deus já te planejou. Talvez você não foi projeto dos seus pais. Muitas pessoas vieram de um namoro, muitas pessoas vieram às vezes de umas situações em que os pais planejaram. Então, meu irmão, acima disso entenda, pode os teus pais não ter te planejado, mas Deus te desenhou, Deus te desejou e Deus te planejou. Tem uma frase que para mim faz muito sentido, é que pode até haver pais acidentais, mas não existem filhos acidentais. Pode haver pais que não planejaram seus filhos, ou que rejeitaram. Talvez você está aqui e você é fruto de uma rejeição. O seu pai e sua mãe não queriam nem que você existisse, e que você foi até rejeitado, mas Deus está trazendo como uma palavra para o seu coração: pode os teus pais terem te rejeitado, mas Ele te desejou, Ele te planejou, e Ele tem um propósito para a sua existência. Você pode dar glória a Deus por isso? Então, por fim, cada pessoa é parte de um projeto grandioso de Deus. John MacArthur, ele disse uma frase sobre Deus nos salvar, sobre esse propósito, dizendo assim: o propósito de Deus em resgatar homens do pecado não é dar a eles a liberdade de fazer o que quiserem, mas a liberdade de fazer o que Ele agrada. Ou seja, nós fomos criados, irmãos, e nós fomos salvos por Deus para vivermos nele. Você e eu fomos criados para viver para Ele. Tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Ou seja, fora da presença não há propósito. Fora da presença de Deus não há propósito. Você foi criado por Ele e foi criado para Ele. É Ele que tem um propósito na sua vida. Eu não posso definir o meu próprio propósito, porque não fui eu que me criei, foi Ele que me criou. E antes de me criar, Ele já tinha um propósito para a minha vida. Então não faz sentido eu viver uma vida fora da presença, porque fora da presença não há propósito, fora da presença não há plenitude, fora da presença não há salvação, fora da presença não há plenitude de vida. Sobre o propósito, eu tinha até trazido ali no slide, Deus colocou no meu coração que existem 4 tipos de pessoa no que tange a lidar com esses propósitos de Deus. Para facilitar a nossa didática aqui nessa noite, esses 4 tipos de pessoas eu coloquei em 4Ds. Então 4Ds são 4 tipos de pessoas que se portam, formas de se portar diante do propósito. O primeiro tipo de pessoas, o primeiro D, são as que desacreditam. Vê em qual que você está. Então o primeiro tipo de pessoa no que tange a lidar com os propósitos são as que desacreditam. São pessoas que não acreditam.
que Deus tem um propósito para a sua vida. São aquelas pessoas que acham que não existe propósito eterno de Deus para o ser humano e cada um escolhe viver a vida que quer viver. Existe um grupo que desacredita. O segundo D são as pessoas que desconhecem. Quem são as pessoas que desconhecem? São as pessoas que acreditam, mas não sabem qual que é o propósito, desconhecem o seu propósito. Essas pessoas, muitas delas não tiveram um encontro com Jesus, e por isso não tem como elas saber, porque fora da presença não há propósito, porque foi Ele que desenhou todas as coisas. Ou essas pessoas talvez até tiveram um encontro com Jesus, mas lhes falta conhecimento, porque muitas vezes a gente erra por falta de conhecimento, não entende que foi criado para viver nele, que foi criado para viver em santidade, que foi criado para viver para Ele. Então o primeiro tipo de pessoa é o quê? As pessoas que... Quem está aqui comigo, o primeiro tipo de pessoas são as pessoas que desacreditam. Segundo D, são as pessoas que desconhecem. Terceiro tipo de pessoas, aprove Deus que sejamos essas, são as que desempenham. São as pessoas que tiveram um encontro com Jesus, entenderam o seu propósito e vivem o seu propósito. Tem paixão por essa presença de Deus. Cumpre aquilo que de fato Deus a chamou para poder viver. São pessoas que andam não mais na dimensão da terra, mas na dimensão dos céus. A agenda deles é a agenda do céu, não a agenda da terra. Eu não estou falando de pessoas de chamada integral, pode ter pessoas de chamada integral. Eu estou falando de pessoas que entendem que aquilo que ela está vivendo é realmente o que Deus a chamou para viver, tanto em vida quanto em função. Primeiro tipo de pessoas são as pessoas que desacreditam. O segundo tipo de pessoas são as pessoas que desconhecem. Terceiro tipo de pessoas são as pessoas que desempenham. E o quarto tipo de pessoa, quem sabe? São as que desobedecem. Tem as que desacreditam, tem as que desconhecem, tem as que desempenham e tem as que desobedecem. Quem são essas pessoas? É uma massa, é um grupo muito grande de pessoas. São as pessoas que conhecem a palavra, são pessoas que sabem do chamado de viver em santidade, são pessoas que sabem daquilo que Deus quer fazer na sua vida, e até mesmo aquilo que Deus a chamou para fazer em relação à função, mas fogem de Deus, fogem do chamado, ou vivem uma vida, fazem escolhas diferentes daquilo que agrada a Deus. Às vezes está até dentro da igreja, muitas, ou talvez a maioria, mas não significa que estar dentro da igreja eu estou obedecendo a Deus. O fato é a vida que eu vivo no dia a dia. Será que eu tenho uma vida de oração, de relacionamento com Ele? Porque não se trata de religião, se trata de relacionamento, não é de religiosidade, é relacionamento. Então tem muita gente que vive uma vida onde o dia a dia dela, quando ela apaga os holofotes e põe a cabeça no travesseiro, ela fala: eu não estou alinhado com o propósito de Deus para a minha vida, não é assim que Deus quer que eu viva. Se você nessa noite parar para refletir e trazer para o seu coração, dentro desses quatro tipos, desses 4 Ds de pessoas, qual desses 4 faz sentido para você nesse dia? Será que você faz parte daquelas que desacreditam? Muito provavelmente não. Será que você faz parte daquela que desconhece? Talvez. Será que você faz parte daquelas que desempenham? Ou você faz parte daquela que desobedecem aquilo que Deus chamou para viver? Dessas 4, gente, qual que você acha que Jonas encaixa? Nas que desobedecem. Jonas é até considerado o profeta fujão, né? Ele é o profeta fujão, um homem que sabia do propósito de Deus de forma clara. Vai até Nínive. Um cara que sabia que era chamado como profeta, mas decidiu em algum momento desalinhar a sua vida e fugir desse projeto eterno. Então Jonas é o homem que nos representa como aquele que desobedece aquilo que conhece. Jonas é a figura que representa aquele que desobedece aquele que conhece. Jonas é a figura, eu vou repetir, daquele que desobedece aquele que conhece. E Deus já está falando a corações aqui nessa noite,
Porque você já sabe o que você tem que fazer e o que você precisa deixar de fazer, mas você anda em desobediência. Você sabe o que você precisa parar de praticar. Você sabe as conversas que você precisa parar de falar. Você sabe as coisas que você precisa abandonar na sua vida, mas desobedece. Jonas é o retrato daquele que conhece o chamado para a santidade e o chamado para uma missão, mas desobedece o que Deus o confiou. O André pode vir aqui por gentileza. Deus chamou Jonas para ser um profeta. Deixa eu fazer aqui um resumo da história dele, para que a gente possa trazer as aplicações mais rápido possível. Deus chama Jonas para ser um profeta e fala para ele profetizar em qual cidade? Nínive. Nínive era a capital da Síria, uma cidade terrível, que justamente foi lá e atacou o povo de Israel. Era uma cidade malvada, cruel, perversa. Muitos historiadores chegam a dizer que essa cidade, os habitantes de Nínive já até mesmo mataram cruelmente parentes e amigos de Jonas. Por isso que há essa repulsa dele por essa missão, que humanamente falando talvez seja um tanto quanto plausível ao nível humano. Então quando Deus dá ordem, vai a Nínive e clama contra ela, o que Jonas faz? Pega o caminho contrário. E o texto diz para fugir da presença de Deus. Está escrito aí, versos de número 1 e 2, Deus chama, e aí ele no verso 3, ele decide pegar o sentido oposto à ordem de Deus, para fugir e ficar longe da presença de Deus. Todos nós sabemos, Deus envia uma tempestade, forte, porque Jonas estava dormindo, achando que viver uma vida desalinhada do projeto de Deus poderia dar certo. O barco quase quebra, os marinheiros ficam loucos, os marinheiros pagãos começam a orar do jeito que eles sabem, e o Jonas, que era para de fato estar orando, está dormindo. Inclusive ele é advertido, um profeta é advertido por um pagão: por que você não ora? Clama ao seu Deus. Está dormindo? Dormiu. Fugindo do propósito. Até que nós sabemos, resumindo a história, Jonas então vê todo esse turbilhão acontecendo no barco, essa tempestade, por um único motivo. Preste atenção, todo o turbilhão que estava acontecendo na vida de Jonas, no barco, tudo que estava acontecendo, a tempestade, o barco quase quebrando, era por um único motivo, que está no verso de número 12 e no verso de número 15, porque Jonas estava fugindo de Deus e do seu propósito. Verso 12 diz assim: e ele lhes disse: levantai e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Jonas falou: é por causa de mim que está acontecendo esse caos, quase todo mundo morrendo, um barco quebrando. Resumindo a história, eles pegam Jonas, lançam, eles não queriam, jogar um monte de coisa fora para não jogar Jonas, mas viu que não tinha jeito, jogaram Jonas fora do navio, no meio do mar. E como nós sabemos, o verso 17 nos mostra que ele foi engolido por um grande peixe. E só dentro do grande peixe que Jonas decide realinhar a sua vida com Deus e o seu propósito. Eu quero abrir um parênteses aqui para trazer algo para o nosso coração. Eu gostaria que você tomasse essa lição para a sua mente, para o seu coração nessa noite. Não espere a tragédia para alinhar ao teu propósito. Não espere uma tragédia para você alinhar o teu trajeto de vida. Com muito temor e tremor estou aqui diante de Deus, trazendo essa palavra para o meu e para o seu coração. Não espere uma tragédia para alinhar o teu trajeto. Você pode dizer para quem está do seu lado, assim como a voz de Deus para o coração dele, fala assim: não espere a tragédia para alinhar o seu trajeto. Jonas só alinha o trajeto dentro do ventre do peixe. Ele só alinha o trajeto quando acontece uma tragédia. Então não espere, querido, as tempestades surgirem, não espere o grande
ventre de um peixe, fazer parte do seu ambiente, para você perceber que não vale a pena viver desalinhado do projeto de Deus ou da vida com Deus. Não espere alguém acontecer algo, uma enfermidade ou alguma outra coisa, para você acordar e dizer: eu preciso viver em santidade. Não espere alguém bater a mão na mesa e dizer: eu quero divórcio, para você conduzir um casamento que honra a Deus. Não espere o seu filho dar um grito de rebeldia, de saída, para você dedicar aquilo que é de Deus para sua casa e para os seus filhos. Não espere uma tragédia acontecer para alinhar o seu trajeto com Deus. Não espere você perder a misericórdia, a presença de Deus, para você voltar a ter um relacionamento de intimidade com Deus. Porque Sansão foi brincando com Deus. Quando ele percebeu, o Senhor já não estava mais com ele. Estava achando que estava ainda com a graça, com a unção de Deus, mas quando ele se deu conta já não estava. Então não espera perder algo para poder valorizar a presença de Deus e a busca por Deus. Gente, por causa disso, de um homem que andou sobre desobediência, um homem que foi chamado para ser bênção. Olha só, por que não vale a pena você fugir de Deus, da intimidade com Deus, do propósito de Deus? Porque um homem que foi chamado para ser bênção se torna maldição no ambiente. Jonas, um homem que foi chamado para ser profeta, mas ele se torna maldição em um ambiente, porque ele estava desalinhado do propósito de Deus. Então não tem a ver só com um chamado de carregar um título, tem a ver com a vida que se vive. Os marinheiros pagaram um preço, porque um homem estava desalinhado do propósito. Eu fiquei pensando sobre isso, porque a gente tem que ter cuidado com as alianças que a gente faz com gente que está fugindo do propósito de Deus. Cuidado com as alianças. Às vezes a gente está fazendo aliança com quem está fugindo do propósito. Tem muitas coisas que começam a acontecer, a gente não entende, porque as alianças estão sendo feitas com quem não está alinhado com o propósito de Deus. Quando Jonas sai fora do propósito, um homem que era para ser bênção se torna maldição. Eu fiquei vendo, quando Jonas sai fora do propósito, ele para de ouvir a voz de Deus, no verso 1, no verso 4. Tanto que quando acontece a tempestade, gente, primeiro ele ouve a voz de Deus no verso 1 e 2. Deus fala: Jonas, vai depressa, anime, ele ouve. Mas já no verso seguinte, quando começa a tempestade, quando ele está desalinhado do propósito, ele não ouve mais a voz de Deus, ele ouve apenas a manifestação de uma fúria de Deus. A tempestade, ele não ouve a voz, ele ouve a tempestade. Ele perde a sensibilidade à voz de Deus quando ele desalinha da sua vida do propósito. Quem está entendendo? Amém? A gente perde a sensibilidade de ouvir a Deus quando a gente anda fora do propósito. A gente se torna maldição em vez de bênção quando a gente sai fora do propósito. A gente perde o poder da oração. Charles Spurgeon diz uma frase que faz muito sentido, e quem é crente aqui sabe: Deus nunca permite que os seus filhos sejam bem-sucedidos em pecar. Gente, você já reparou isso? Quando o cara é crente, ele vai fazer um negócio errado, às vezes o outro faz errado 1000 vezes. Mas quando o crente vai fazer errado, o negócio dá B.O. na primeira vez, às vezes. Já viu isso? Por quê? Porque Deus nunca permite, Deus nunca permite que os seus filhos sejam bem-sucedidos em pecar. Em pecar. Bom, Jonas é um camarada que a gente precisa aprender com ele, porque ele acredita que de alguma forma ele poderia achar que viver errado ia dar certo. A pergunta de Deus para o nosso coração: o que precisa ser alinhado hoje? Quais áreas da minha e da sua vida que estão desalinhados do propósito de Deus? Responde para você mesmo. São perguntas que a gente precisa fazer para o nosso coração, para nos livrar de quedas terríveis, de tragédias talvez irreversíveis, como aconteceu com Sansão. Que áreas da nossa vida precisam? É o casamento? É a minha vida devocional? É o ministério? É as coisas que eu falo? É as coisas que eu vejo? Que áreas da nossa vida estão desalinhadas do propósito? Porque você pode achar que andando desalinhado está dando certo as coisas,
Mas nem toda porta que se abre no momento que você está fora do propósito, significa que é de Deus, meu irmão. Deus colocou no meu coração que nessa noite haverá e já está havendo um despertar do Espírito de Deus, porque chegou um tempo de alinhamento da igreja com os céus. Chegou um tempo de alinhamento do nosso coração. Deus falou no meu coração: estou levantando uma geração que não anda mais na agenda da terra, mas na agenda dos céus. Estou levantando uma geração que não anda mais nos seus sonhos limitados. São os meus sonhos, não, é o propósito de Deus na minha vida, é o que governa a minha história. É o despertar de Deus para uma geração que não quer mais viver Ele, porque agora é Cristo quem vive em mim. Quer eu coma, quer eu beba, quer eu viaje, quer eu faça ou deixe de fazer, eu faço tudo para a glória de Deus. Nós cantamos aqui, nós somos cidadãos dos céus ou não, gente? Nós somos cidadãos dos céus ou não? Ou será que é só discurso? Mas que Deus nos desperte, que Deus nos sacuda, nos de fato aqui nos desperte. Porque a grande vertente do livro de Jonas não é o grande peixe que a gente fala, meu Deus, o grande peixe que engoliu Jonas. Mas se você olhar, o grande peixe aqui tem o nome do grande peixe 4 vezes só. Eu estava olhando. O nome da cidade só tem 8 vezes. O nome de Jonas tem 18 vezes, falando do profeta desobediente. Mas o personagem principal dessa história, sabe qual que é? É Deus. Existe 36 vezes o nome de Deus nos 4 capítulos. É Deus quem levanta a tempestade, é Deus quem acalma o mar, é Deus quem dá ordem ao peixe, é o Deus que dá ordem para o peixe engolir e para o peixe expulsar Jonas sobre a cidade. É Deus que faz crescer a moreira, é Deus que coloca o verme, é Deus que dá a palavra, é tudo Ele. Nós vivemos para Ele, nós vivemos, meu irmão, diante de um Deus que é vivo, de um Deus que é vivo. Não é um personagem de uma religião, é um Deus que existe, é um Deus que tem projeto, propósito para a sua vida. E a pergunta é: será que eu estou vivendo a minha vida com propósito? Para a gente poder caminhar aqui para as aplicações. Deus colocou no meu coração 3 decisões que nos alinham ao propósito. Quem quer se alinhar ao propósito de Deus? Amém? Viver aquilo que o céu está projetando e não aquilo que o nosso coração deseja. Amém? Primeira lição que a gente aprende: decida ouvir a voz de Deus acima das emoções do seu coração. Eu vou repetir, quem está anotando, anote. Decida, se você quer alinhar a sua vida ao propósito, decida a partir de hoje e definitivamente ouvir a voz de Deus acima das emoções do seu coração. Deus dá uma ordem para Jonas: veio a palavra do Senhor, dispõe-te, vai para a cidade de Nínive. Então ele ouve a voz de Deus, mas ele pega o sentido oposto. Ele até dispõe, mas não para poder caminhar ou obedecer a voz de Deus, mas para obedecer o desejo do seu coração. Eu não quero falar com Nínive, eu tenho os meus motivos, é uma capital que persegue a minha nação. E aí ele vai não pela voz de Deus, mas ele vai pela voz do seu coração. Talvez, querido, muita coisa às vezes ainda não aconteceu na nossa vida, ou não aconteceu na sua vida, porque você insiste em fazer o que o seu coração acha, e não o que Deus de fato quer. É o que o seu coração acha. Eu fico pensando, quantos jovens falam, mas eu me apaixonei. Está alinhado com a palavra? O que você está ouvindo? É a voz do seu coração ou os princípios da palavra? Mas esse negócio é um bom negócio que eu vou fechar. Está alinhado com a palavra essa negociação? Com os princípios, com a verdade? Então não se trata do desejo do meu coração, da paixão do meu coração. O que se trata é de ouvir a voz de Deus. Então tem pessoas que talvez estão aqui nessa noite que sabem o que tem que fazer na sua vida, mas insistem em fazer o contrário.
Decide o que o seu coração quer e não de fato o que o Senhor quer. Ou seja, são pessoas que estão pecando não por ignorância, mas por desobediência deliberada. Existem 3 formas da pessoa errar, pelo menos. Uma delas é a pessoa errar por ignorância, ou seja, falta de conhecimento. Eu não sabia que não podia fazer e fiz, ok? Uma forma de errar. O segundo motivo de uma pessoa errar, às vezes, é por orgulho, por falta de humildade, ela só ouve a si mesma. Agora, um terceiro tipo é a desobediência deliberada. Ela sabe o que é certo, mas conscientemente faz o que é errado. Isso é a desobediência deliberada. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu tenho que parar de fazer, eu sei o que eu preciso cultivar, mas eu estou desejando fazer o que a minha carne quer, e não o que a voz de Deus manda. Se nós queremos alinhar a nossa vida ao propósito de Deus, eu preciso decidir definitivamente hoje a ouvir a voz de Deus acima das emoções do meu coração. Por isso que a pergunta que a gente precisa dizer, por exemplo, Jonas vai lá, eu fiquei pensando em Jonas, na hora que ele decide ir pelo desejo do seu coração. Ele vai lá, ele consegue uma passagem, provavelmente de última hora, ele consegue um lugar no barco, as portas foram se abrindo. Mas a gente precisa entender que nem toda porta que se abre facilmente está alinhada à palavra de Deus, ou à vontade de Deus, ou é de Deus para a sua vida. Não é porque abriu a porta que é de Deus para a sua vida. A porta está abrindo. Não é toda porta que se abre que significa que é de Deus para a sua vida. Pastor, então como que eu vou saber? Se ela estiver alinhada à palavra, princípios da palavra, ela é a porta de Deus para a sua vida. Quem está entendendo diz amém. Quem está acordado diz aleluia. Então decida nessa noite se mover pela palavra e não pelas emoções do seu coração. Antes de você tomar qualquer decisão na sua vida conjugal, preste atenção no que eu vou dizer. Antes de você tomar qualquer decisão na sua vida conjugal, veja se está amparado pela palavra de Deus. Senão você está dirigindo pelo desejo do seu coração. Quer tomar alguma decisão na sua vida conjugal? Veja se está amparado pela palavra. Senão vai ser apenas movido por uma emoção do seu coração, igual do Jonas. Se você e eu, nós precisamos ver todas essas questões em qualquer nível. Falei agora de namoro. Eu preciso namorar, eu vou namorar com alguém. Vai lá o Sansão do Sansão vai lá e vê uma mulher que não tem os princípios da palavra de Deus, fala assim, eu quero namorar com ela. Os pais dela falam assim, os pais de Sansão falam assim, meu filho não carrega os mesmos princípios do povo de Israel, adora outro Deus. Aí Sansão fala assim, mas me é agradável aos olhos. O que Sansão está fazendo? Decidindo se mover pela emoção do coração. O que aconteceu com isso? Um abismo chamou outro abismo. Dessa mulher filistia, ou filisteia, sei lá, ele se envolveu com uma prostituta, Sansão, um cara que, eu já disse isso aqui na igreja, um cara que era 40 anos que uma nação estava orando, nos envia um libertador, ele é a resposta de 40 anos de oração. A mãe de Sansão era estéril, ou seja, ele é fruto de um milagre, tem um voto de Nazireu, mas no percurso decide ouvir a voz do coração. E um cara que nasceu para poder reinar e ser um libertador, morre como um palhaço, porque tentou desalinhar a sua vida num percurso por aquilo que seu coração desejava, e não por aquilo que os princípios da palavra ordenava. Então, se nós queremos viver uma vida com o propósito de Deus, a gente precisa decidir e mover sobre a voz de Deus. Segunda e penúltima decisão: decida obedecer ao chamado de Deus acima das razões do seu intelecto. Eu sei que isso não é fácil, mas eu vou dizer de novo: decida obedecer o chamado de Deus acima das razões que vão ser produzidas pelo seu intelecto. Jonas
tinha motivos aparentemente plausíveis, razões para o seu intelecto plausíveis, para não obedecer o chamado. Porque Nínive era uma cidade sanguinária, perversa, que atacava os seus próprios familiares, os seus compatriotas. Ele não estava pregando dentro da sua geração, inclusive ele foi o único profeta que pregou fora da sua realidade nacional. Ou seja, foi um cara que tinha um ministério, foi chamado para ter um ministério transcultural, fora da sua geração. É como você chegar num país que você não faz parte e ir lá pregar contra essa cidade. E aí esse homem tinha todas as razões para não pregar contra Nínive. Só que nós precisamos aprender, se a gente quer viver uma vida alinhada ao propósito, a gente tem que obedecer o chamado acima das razões do nosso intelecto. Muitas vezes Deus vai falar, Deus vai pedir coisas que não fazem às vezes sentido humano, mas nós não caminhamos por vista, nós caminhamos por fé, nós nos movemos pela palavra de Deus. Quando eu aceitei o chamado que eu falo, esse chamado realmente integral, era fora do meu intelecto todas as questões. Primeiro que minha família dependia de mim financeiramente, que meu pai tinha falecido há alguns poucos anos, e eu e o Léo, o Marcelo, está aqui, ajudava a manter a minha casa, com aluguel, minha mãe, ajudar ali com a conta de água, de luz. Então, eu parar de trabalhar para ir viver exclusivamente, ir para o seminário, depender de um recurso para poder sobreviver, não fazia sentido. Mas havia uma chamada. Eu não tenho nenhum, irmão, temperamento. Minha esposa está aqui, quem me conhece de perto, eu não tenho nenhum temperamento para estar num púlpito. Eu não tenho nenhum perfil comportamental, pode fazer aqui os analistas de perfis, eu não tenho nenhum perfil comportamental para estar num púlpito. Eu sou uma pessoa tímida, na minha essência. Tanto que eu chego para conversar com pessoas que eu não conheço, eu fico todo calado, é minha essência. Eu com 17 anos de idade, eu tive que apresentar um trabalho, no terceiro ano do ensino médio, foi o primeiro que eu saía fora de todos, porque eu não queria falar na frente de pessoas. Eu tentava de tudo. Aí teve uma hora que todo mundo do grupo tem que apresentar. Já passou por isso? Todo mundo vai ter que falar. Aí me deram uma parte, olha a memória traumática. Eu lembro até hoje da página do livro que eu decorei para apresentar. Tinha um desenho de um lado e tinha um texto aqui do outro, era aula de história. Era uma matéria sobre história. Sabe o que eu fiz? Peguei, como eu era um menino, gostava de estudar, tal, aquela coisa toda, eu decorei todo o trecho do livro. Decorei. Aí chegou a minha vez, peguei lá e... Aí a professora deu lá, ué, é só alguém que está lendo o livro, só não estava com o livro. Aí me fez uma pergunta, eu não sei. 17 anos de idade. E eu sempre fui uma pessoa como um bom aluno, notas boas, mas era essa questão de vida. E não era só em ambiente, na igreja. Eu sempre tive uma vida com Deus depois, com a minha conversão com 11 anos de idade. Quando me pedia para orar, tinha um centro de treinamento bíblico para adolescentes na igreja, na primeira igreja que eu já fazia parte. Falava assim, era 10 alunos, 15 alunos. Eu tinha 16, 17, 18 anos. Ora, eu falava assim, não, pede fulano, não vou orar não. Gente, quando chegava, eu lembro que tinha o encerramento da escola bíblica dominical, era assim, o pessoal saía das salas e ia para o encerramento da escola bíblica dominical. Aí tinha as plaquinhas das classes, minha classe era Betel. Aí quando eu vi o pastor lá na frente, eu ficava assim, procurando coisas assim no banco. Na hora que chegava o momento de oração, eu ficava assim, amarrava o cadastro. Só para o pastor pedir outra pessoa para não me ver, porque eu acho que eu teria um infarto. Mas eu tinha um chamado. O meu coração queimava. Então foi muito acima das razões do meu intelecto. Foi muito acima das razões do meu perfil. Foi o que Deus falou. Então Deus está chamando pessoas e você está justificando, dizendo como talvez tantos outros homens, como Jeremias diz, eu não sei falar, ou como Moisés justificou, mas Deus está dizendo aqui nessa noite, eu estou te chamando e eu tenho pressa em te usar. Foi essa a palavra que Deus deu para Jonas, falando vai depressa.
Deus está gritando a corações aqui. Não se trata da sua capacitação, não se trata do perfil favorável ou desfavorável, se trata daquilo que Deus te chamou para fazer. Se lance a esse chamado, o resto é com Ele. É Ele que capacita, é Ele que manda o azeite, é Ele que provê. Nós apenas nos movemos sobre a palavra e Ele faz todas as coisas. Por isso que eu disse, Deus está ativando chamados aqui. O que eu disse não é uma nova estação só sobre essa casa. Veio uma nova estação sobre ministérios, veio uma nova estação sobre vida espiritual. E se você crê nessa palavra, já começa a receber. Veio uma nova estação. Deus vai derramar uma unção que vai destravar você para viver o novo de Deus, para a glória do nome dele. Você crê, você pode celebrar o Senhor, você pode aplaudir a Jesus, você pode receber essa palavra. Oh glória, pode vir louvor. Olha, eu estava na igrejinha orando, falei, Senhor, que essa igreja não tinha ninguém na igreja, tenha o privilégio de manter missionários, de ser uma pessoa que envia missionários. Hoje, além de nós mantermos missionários, nós temos cerca de 3, 4, 5, né? Com a Elisama, Farley, Diana, Rinara, a Elisama que também serve na obra, e agora foi o Yuri. 5 jovens que Deus ativou para poder estar no campo missionário, cumprindo o chamado dele. Então essa igreja, não estou falando de estrutura, não estou falando de placa, eu estou falando de um povo que está entendendo o chamado e a urgência de Deus. Deus vai levantar pessoas improváveis aqui, Deus vai levantar pessoas incapacitadas humanamente aqui, para poder incendiar essa geração, para poder incendiar essa cidade, para poder incendiar outras nações. Nós vamos exportar missionários, não por causa da nossa capacidade, mas por causa daquele que prometeu e daquele que levanta e já liberou uma palavra na inauguração dessa noite dos nossos encontros. Chegou o tempo de uma nova estação, não sobre a casa, mas sobre ministérios, sobre vidas, para a glória de Jesus. Quem quer viver esse chamado de Deus? Quem está entendendo o que Deus está falando? Meu irmão, a sua profissão vai ser um disfarce para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. A sua profissão vai ser um disfarce, sabe por quê? Pessoas vão chegar lá e vão conhecer a glória de Deus, vão querer passar pelo batismo através daquilo que Deus está derramando sobre sua vida. Olha, eu quero declarar sobre jovens aqui. Jovens, levanta suas mãos. Universitários, levanta suas mãos. Como Deus levantou a Thay dentro de uma faculdade para levantar um culto ali naquele lugar, e hoje vê pessoas que estão aqui nessa casa através de uma jovem queimando dentro de uma faculdade. Se prepare, não vai ser a faculdade que vai te contaminar, você é luz. É as faculdades que vão ser contagiadas com o poder de Deus através da sua vida. Pare de fugir do propósito, pare de fugir da missão. Eu quero convidar você a colocar-se de pé. Hoje é noite onde Deus está gritando ao nosso coração: chega, só ouça essa voz como voz de Deus. Chega de fugir do meu propósito, chega de fugir do chamado, chega de fugir da minha presença. Eu te peguei nessa noite, eu te chamei nessa noite, eu te vi nessa noite, e eu estou queimando o teu coração nessa noite. Espírito Santo de Deus está neste lugar, e ao som dessa canção, se você quer entregar a sua vida para Jesus, se você está distante dos caminhos do Senhor, sai do seu lugar correndo e vem aqui alinhar e viver o propósito de Deus na sua vida. Sai correndo e vem aqui à frente. Quer entregar a vida a Jesus? Sai correndo.
correndo e vem, sai correndo e vem, sai correndo e vem. Noite de salvação, noite de despertamento, noite de liberdade. Sai do seu lugar e vem. Jesus marcou um encontro contigo. Pede licença para quem está do seu lado. Isso, vem. Pode vir. Os pastores olham, pode vir. Deus está te incomodando. Deus está nessa casa. Você não veio numa inauguração. Você não veio para prestigiar ninguém. Você veio aqui porque Jesus te atraiu. Vem, pode vir. Ajuda aqui, amor. Cadê a equipe de intercessores? Vem cá, gente. Vamos colher. Pode vir. Ao despertar de Deus. Oh, vai ter libertação, pastor Tiago. Vai ter libertação. E não é só aqui na frente, não. Jesus deixa. Pode celebrar a Deus, pode vir. Vem. Não deixa ninguém sem intercessão. A igreja pode adorar. A igreja pode celebrar. Isso. Ministre sobre essas pessoas. Ministre um alinhamento de propósito. Pode vir. Eu ainda tenho fome. Ó, meu irmão, não fique olhando aleatório, não. Porque tem cura. Ei! Eu ainda tenho fome. Vem, Jesus. Pode vir que tem mais gente. Deus, essa noite, vai libertar e chamar. Vai libertar e levantar. Vai libertar e usar. Tem mais gente chegando. Você pode exaltar. Isso, intercessores, ore com essas vidas. Ore. Vai. Pastores, intercessores, não deixe ninguém, presbítero, sem receber aquilo que Deus está fazendo. Vai movendo o Espírito de Deus. Tu já sabes que tem liberdade nessa casa. A nossa agenda não é nossa, é do Senhor. Vem. Sopra, Espírito. Oh! Tem poder de Deus para derramar. Tem mais de Deus. Esquece da estrutura. Esquece do que está acontecendo ao redor. Deixa Jesus te alinhar. Espírito de Deus. Que se levante os filhos da luz.